Glória a Deus. Boa noite, queridos. Pode se assentar, fiquem todos à vontade. Glória a Deus. Estamos aqui mais um domingo na presença do nosso Deus. Amém, queridos? Esse é o último domingo deste mês, o último dia deste mês, e nós temos o privilégio de poder estar adorando o nosso Deus. Amém? Estar diante dele é um privilégio. Estar diante dele é realmente fruto da graça esta em nossa vida. Amém, pessoal? Nós vamos para a palavra de Deus agora. Eu convido você, abra a sua Bíblia comigo lá em Jeremias, no capítulo 18, livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Nós vamos meditar aqui sobre o vaso e o oleiro. Jeremias, capítulo 18. Alguém que tiver menos experiência e tiver com Bíblia física, peça ajuda aos obreiros, não tem problema você pedir ajuda, eles te ajudam a encontrar, amém? Mas sempre lembrando que vai ser postado aqui e você pode acompanhar a leitura e a revelação da palavra. Jeremias capítulo 18. Preparados? Sim ou não? Vamos lá então para a leitura, versículo 1 em diante, a CF, tá, querida? A CF. Diz assim a palavra de Deus: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, escute isso agora: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Vamos ler de novo isso. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Amém? Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Digam glória a Deus. Irmãos, a primeira lição que nós tiramos aqui é que Jeremias, um homem de Deus, um profeta do Senhor, ele não recebeu essa palavra dentro do templo. Ele recebeu essa palavra numa oficina, na casa do oleiro. O que eu quero dizer com isso? E o que a palavra quer nos ensinar? É que muitas vezes nós vamos compreender mesmo a palavra que nós ouvimos na igreja, na nossa vida diária. E é aqui que tem um problema sério. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas tendem a se esquecer na vida diária aquilo que aprenderam no templo, aquilo que aprenderam na igreja. E nós não devemos esquecer. Tudo que você ouve aqui é para te preparar para a vida diária. Você vai aprender sobre a eternidade, mas tudo que você aprende sobre a vida espiritual, sobre a eternidade, é para que você viva aqui de maneira abençoada, é para que você viva aqui no dia de hoje, o agora, o presente, podendo viver aquilo que Deus fala na sua palavra. Amém, pessoal? Então nós temos que lembrar que o profeta, ele foi compreender, ele foi receber a revelação, não foi dentro do templo, foi na vida diária. Lá na vida diária, ele foi para a casa do oleiro, ele foi para uma oficina, e lá Deus ensinou ele coisas que ele poderia ter sabido no templo, poderia já ter ouvido Deus falar, mas é na vida diária que ele foi compreender de fato e de verdade. E aqui nós precisamos pegar isso como lição. Por quê? Porque muitas pessoas, elas caem no erro de imaginar que só devem servir a Deus na igreja. Não, irmão, aqui é o lugar de se aprender sobre Deus, aqui é o lugar de adoração, aqui é o lugar que nós nos reunimos como igreja, como filhos do Senhor, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, para adorar o Senhor, para receber a sua direção. Mas é na vida diária que você vai receber muitas revelações daquilo que você ouviu aqui. Amém, pessoal? E o que o Jeremias, ele ouviu lá?
O que ele aprendeu lá? Olha o versículo 3 de novo. Diz a palavra de Deus: desce à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. Amém? O oleiro estava ali trabalhando a sua obra sobre rodas. Eu pedi para o Mateus preparar o vídeo, está preparado aí? Eu quero colocar esse vídeo. Muita gente sabe do que eu estou falando, mas muitas pessoas não têm noção. Oleiro, roda, não sabe o que é. Nós vamos colocar um vídeo aqui para você entender na prática, visualizando o que nós estamos meditando aqui agora. Está pronto o vídeo? Põe aí e a gente volta na explicação da palavra. Pode postar. Amém? Então o que nós estamos vendo aqui? O vaso na mão do oleiro. A palavra de Deus está dizendo que nós somos como esse vaso na mão do oleiro. Deus é o nosso oleiro. Amém, pessoal? Agora o que nós aprendemos aqui? O barro, ele não sabe o que está se tornando. Repita comigo: o barro, ele não sabe o que está se tornando. Amém? O barro não entende por que ele está ali naquela roda girando, ele não entende o que o oleiro está fazendo, mas não é para o vaso entender, ele precisa só compreender que o propósito está na mão do oleiro. Amém, queridos? O propósito está na mão do oleiro. Então essa mensagem não é sobre o vaso, essa mensagem é sobre o oleiro. Essa mensagem não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o nosso Senhor. Às vezes nós não entendemos as pressões que sofremos na vida, às vezes nós não entendemos aquilo que está nos pressionando, mas nós devemos compreender que nós estamos na mão do oleiro. Às vezes a pressão que virá, você não vai compreender, mas você tem que saber quem é que está te guiando, quem é que está te conduzindo, na mão de quem você está. Se você sabe disso, não importa a pressão, você sabe que aquele que está contigo, que está te moldando, vai fazer o melhor por você. Amém, pessoal? O José, ele não entendia a cisterna. O José, ele não entendia a traição dos irmãos, mas ele entendia que tinha um Deus guiando a vida dele. Amém, pessoal? O Moisés não entendia muitas coisas que ele passou. Ele não compreendia muitas coisas no momento da pressão, no momento que ele estava vivendo aquilo, mas ele sabia quem é que estava conduzindo a vida dele. O Davi não entendia a perseguição de Saul, ele não entendia por que o Saul perseguia tanto, mas ele entendia quem é que estava conduzindo a sua vida. E é aqui que nós temos que pegar a lição, irmão. Muitas das vezes acontece isso conosco, muitas das vezes vai acontecer isso com você. Quando a pressão vier, não importa a pressão, não importa, você pode estar como esse vaso ali na roda girando, e você não está entendendo por que eu estou girando, por que essa pressão está vindo sobre a minha vida, por que eu estou neste lugar, por que as coisas estão acontecendo assim. É preciso que você entenda na mão de quem você está. Então essa mensagem não é sobre o vaso, essa mensagem é sobre o oleiro. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu tenho que entender quem é o meu Senhor, e não só quem sou eu. Amém, pessoal? Um grave erro que a gente comete é olhar para a Bíblia e querer entender como é a nossa vida diante de tudo aquilo. Isso é importante você fazer, mas só fazer isso está incompleto. Você tem que entender quem é o Senhor que a sua vida está na mão dele. Você precisa entender na vida de quem você colocou a mão, digam graças a Deus, na mão de quem você se colocou. Então quando você entende isso, você passa a descansar. Por quê? Porque Deus, ele sabe o que está fazendo. Amém, pessoal? A tua fé tem que ir avante. O processo, ele pode ser sempre confuso. Imagina, meu irmão, quando Deus pega aquela passagem, aquela situação, para mostrar para o profeta, o que o Deus está ensinando? Imagina agora o barro ali naquela roda girando. O processo era confuso.
É ou não é verdade? Mas ali Deus mostrou para o profeta: olha, assim como está acontecendo com esse barro, assim é a tua vida nas minhas mãos. Amém? Pode ser confuso, você pode não entender, você pode estar girando de um lado para o outro, estar sem entender o que está acontecendo, mas você não tem que entender o processo, você tem que entender quem está te conduzindo no processo. Amém, pessoal? E aí a pergunta que eu quero fazer para você hoje é: o que você está se tornando enquanto a bênção não se manifesta? O que você se torna enquanto espera? Pergunta para o seu vizinho: o que você está se tornando enquanto espera? Pensa sobre isso. O que você está se tornando enquanto espera pelo milagre? O que você está se tornando enquanto espera para alcançar aquilo que você almeja? Muitos estão se tornando pessoas incrédulas. Muitos estão duvidando de Deus e duvidando da sua fé. E outros, enquanto espera, estão adorando a Deus. Outros, enquanto espera, estão servindo a Deus. Enquanto espera, continuam firme, crendo que Deus está com eles. Amém, pessoal? Então, há momentos que bênçãos acontecem, milagres acontecem instantaneamente, e há momentos que há uma espera. Sabe qual é o grande problema? Não é a espera. O grande problema é imaginar que a espera significa abandono. O grande problema não é que as coisas estão tardando, não é a demora. O grande problema é imaginar que a demora significa abandono. Quantas pessoas, enquanto as coisas demoram na vida dele, ele começa a imaginar que Deus o abandonou. Ele começa a imaginar que Deus o deixou. O grande problema não é a demora, mas é como você olha para a demora na sua vida. Como você está olhando para ela? Como que você olha para as pressões que surgem na sua vida? As pressões podem vir, e quando eu falo de pressão, eu não estou falando de maldição. Amém, pessoal? Você deve entender essa palavra, entendendo pelo menos 3 situações aqui que eu vou te falar. Existem as obras do diabo, existem as obras da carne e existem as obras humanas. Se você ouvir essa palavra, entendendo que eu estou falando sobre obras do diabo, você está perdendo grande coisa na vida espiritual. As obras do diabo, Jesus já derrotou, já destruiu. Amém? Quais são as obras do diabo? Em suma, doença, miséria, todas as maldições, obra do diabo. Isso já foi vencido na cruz. Isso você não tem que esperar, você tem que se levantar no nome de Jesus e mandar embora e declarar aquilo que lhe pertence. Mas existem as obras da carne. As obras da carne Deus não resolve, quem resolve é você. O que é as obras da carne? Prostituição, adultério, mentira, fornicação e por aí vai. É andando no espírito que você não cumpre a concupiscência da carne. Então não tem nada a ver com Deus, tem a ver com você andando na palavra. Amém, pessoal? E existe a obra humana, que são coisas que você produz. Jesus diz o seguinte: vós sois maus. Percebe? Ele não diz que o diabo era mau, ele diz quem era mau? O homem. Vós sois maus. Então tem coisa que nós fazemos que são coisas do mal. Amém? São obras nossas. O ódio, a ira, tantas outras coisas são obras nossas. Amém, pessoal? Nós temos que resolver isso como? Vivendo a palavra. Então, algumas questões surgem na nossa vida que nós não devemos confundir. Se você olhar para as obras da carne, entendendo que é a obra do diabo, você está aí, como muita gente faz, expulsando a pombagira do adultério. Tem pombagira do adultério, tem obra da carne do adultério. A Bíblia não diz que adultério é a obra da pombagira, diz que é a obra da carne. Amém, pessoal? Ah, mas o diabo usa. Tá bom, o homem abriu a porta e o diabo entrou, é diferente. Conseguiram compreender? O homem deu legalidade. Conseguiram compreender isso, sim ou não? A mentira, mentira, é o diabo da mentira. Não, meu irmão, é obra da carne. Amém? A palavra de Deus diz que isso é obra da carne. E por aí vai afora. Agora, as obras de Satanás, Jesus já desfez. Eu vim para destruir as obras do diabo. Amém? Se Jesus falou que ele veio para destruir as obras do diabo, ele destruiu ou está tentando destruir? Então, se eu tenho que fazer alguma coisa para destruir, ele mentiu. Agora, eu creio que ele veio e fez o que ele falou que faria. Amém? Então, isso é resolvido. Digam glória a Deus. Só que agora, não é esse o problema. Isso aqui, Jesus já resolveu. Eu tenho que agora crer na palavra, viver à altura da palavra.
Agora eu tenho situações para resolver. Quais situações? As obras da carne. Amém? Então não é sobre isso que eu estou falando de pressão, mas acontece pressões na nossa vida. Por exemplo, um desemprego. São pressões que chegam sobre você. Quando o desemprego bate, quando ali a incompatibilidade de gênero acontece. O que é isso, apóstolo? Casamento, os dois se amam, mas parece gato e cachorro. Melhor, nem gato e cachorro, né? Tem gato e cachorro hoje que são mais, vivem melhor do que algumas pessoas, não é verdade? Eu já vi uns cachorrinhos proteger os gatos proteger os cachorrinhos, e tem marido que não protege a esposa de jeito nenhum, irmão. É ou não é verdade? É, porque não tem que proteger, não. Você casou com seu inimigo, irmão? Casei, então você é doido. Não é verdade, sim ou não? Vocês me amam ainda? Tem que me amar, senão não vai para o céu, irmão. Amém? Então, queridos, nós estamos falando sobre pressão, aquela incompatibilidade. O que você tem que fazer? Confiar. Não, eu estou na mão do oleiro. Deus vai moldar isso. Deus vai moldar meu casamento. Deus vai moldar a minha vida. Amém, pessoal? Permitir que Deus te molde é permitir que Ele trabalhe em você, ainda que o processo parece confuso. Imagina, quando Deus mostra para o profeta: olha, é como o vaso nessa roda. A roda está girando ali, meu irmão. O vaso não sabe para onde vai, não sabe por que está girando. Amém, pessoal? Deus, Ele pega algo e faz uma analogia. Bota o versículo 3 de novo, está aqui já? Bota o versículo 3. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre... Imagina, girando, ele fazendo ali. Então o que Deus está falando? Jeremias, às vezes a tua vida está assim. Você não sabe por que você está nessa roda, girando, girando, girando. Você não sabe o que está acontecendo. Mas você está na minha mão? Confia. Você está na minha mão? Confia em quem sou eu. Amém, pessoal? Agora, qual é a consequência de confiar na mão de quem estamos? Paz, tranquilidade. Eu não estou falando passividade. Paz não tem nada a ver com passividade. Amém, pessoal? Estou falando sobre ter confiança, que ainda que eu não entendo, porque está essa confusão girando, 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 não sei por que está girando, não sei por que é dessa confusão, mas não importa, eu estou na mão do oleiro. Não importa, eu estou na mão do meu Senhor. Digam glória a Deus. É exatamente isso que aqui está dizendo. O José não entendia a cisterna, mas ele sabia na mão de quem ele estava. Amém, pessoal? Como eu já disse, o Davi não entendia tanta perseguição de Saul. Não entendia. Por que Saul me persegue tanto? Mas ele entendia na mão de quem ele estava. Amém, pessoal? Digam glória a Deus. Diga assim comigo: eu posso não entender o que está acontecendo, mas eu sei na mão de quem eu estou. Amém? O versículo 4, olha o que diz o versículo 4: como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do... Percebe que não importa se você está inteiro ou está quebrado, o que importa é na mão de quem você está. Amém, pessoal? Não importa. O problema é que quando às vezes a gente se quebra, a gente acha que não está na mão de Deus. O problema é que quando uma situação nos fere, a gente acha que Deus nos abandonou. O vaso quebrou, na mão de quem? Amém, queridos? E se você se quebrar? Você vai ter certeza que mesmo quebrado você está na mão do oleiro? Ou se quebrar você já acha que está na mão do diabo? Ou se quebrar você já acha que Deus te abandonou? Ou se quebrar, Deus não é Deus que disse que é? O nosso problema como ser humano é tentar olhar resultados favoráveis, a Deus está comigo. Resultados não favoráveis, Deus não está comigo. Meu irmão, Deus não nos abandona. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até no dia que você está quebrado. Mas nós não queremos estar quebrado. Meu irmão, vamos ser sinceros, nós vivemos um tempo, eu não sei antes de nós, mas estou falando da nossa geração, que a gente serve a Deus de forma condicional. Se está bem, eu adoro, Deus está comigo. Se não está bem, Deus não está comigo. Mas apóstolo, é porque é o óbvio, se não está bem, Deus não está comigo. Não, se não está bem, eu estou na mão dele, vai ficar bem.
Eu não posso concluir o momento por uma vida. O momento pode não estar bem, agora pode não estar bem, mas eu não entendo. Vou cantar uma canção para você. O que eu não entendo, no céu eu vou saber. O que eu preciso entender é que força para viver aqui foi Ele quem me deu. Amém, pessoal? É exatamente isso. Mas nós queremos confiar a esse nível? Muitas das vezes não. Muitas das vezes, se quebrou, Deus não está mais comigo. Se demorou para responder, Deus me abandonou. Diga comigo, demora não é abandono. Amém? Você está ali rodando, você está perguntando, por que eu estou rodando? Por que não para de rodar? Por que as coisas não mudam? Meu irmão, por que eu estou sendo pressionado? Não é isso que você tem que perguntar. A pergunta é, na mão de quem eu estou? Por que não parou de rodar? Não importa, eu estou na mão de Deus. Por que eu estou sendo pressionado? Não importa, eu estou na mão de Deus. Eu não estou falando para você de coisas simples e fáceis, mas eu estou falando de coisas possíveis e coisas que nós temos que aprender na vida diária. A primeira lição aqui é que não foi dentro da igreja que Jeremias aprendeu isso, foi lá na oficina. O que nós entendemos? Que nem tudo você vai entender aqui dentro. Aqui dentro você vai receber a direção, a revelação, você vai receber a unção, mas é lá fora que você vai, agora eu estou entendendo. Agora eu sei por que Deus falou aquilo. Amém, pessoal? É isso que temos que fazer. Digam glória a Deus. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, diga comigo, tornou a fazer dele outro vaso. Ou seja, querido, olha a lição, se você se quebra na mão de Deus, Ele vai te fazer uma outra pessoa, você sempre será melhor. Como? Meu irmão, se eu pudesse te explicar tudo, eu seria Deus, te digo isso. Do mesmo jeito que você tem que crer no que está escrito, eu também tenho que crer. Se tem coisa que eu preciso crer e exercer fé, é porque nem tudo tenho resposta. Essa é a verdade. Porque se tudo eu estiver explicação, eu te pergunto, onde entra a fé? Porque fé é a certeza das coisas que se espera. Se eu espero é porque não está aqui ainda. Se eu espero é porque eu não tenho. Fé é a prova e a convicção daquilo que não se vê. Ou seja, eu não estou vendo. Eu estou olhando e não estou enxergando nada disso, nada de benefício, nada de positivo. Amém, queridos? Mas eu preciso entender isso. O que eu preciso compreender é na mão de quem eu estou. Amém, pessoal? Não importa a fase que eu estou vivendo, o que importa é na mão de quem estou vivendo essa fase. Vamos repetir isso? Diga comigo, não importa a fase que estou vivendo, o que importa é na mão de quem estou vivendo essa fase. Amém? Por quê, meu irmão? Porque a nossa vida é cheia de processos e nós precisamos compreender isso. É nesse intervalo entre a bênção acontecer e entre a sua busca para que isso aconteça, é nesse intervalo que você tem que adorar. Enquanto não acontece, adore. Amém, pessoal? Aqui que está a diferença entre adoração e murmuração. Nós já aprendemos isso aqui. Nós já aprendemos. A murmuração é a adoração do diabo. Repita comigo, murmuração é a adoração do diabo. Amém? O diabo inventou a murmuração para ocupar o lugar da adoração. Por que eu te digo isso? O que é adoração? Eu adoro a Deus por aquilo que Ele é. Repita comigo, eu adoro a Deus por aquilo que Ele é. Diga, e não por aquilo que Ele faz. Amém? Então, se Deus fez, eu adoro. Se Deus não fez, eu adoro. Aliás, se Deus fez, eu louvo. Se Deus não fez, eu adoro. O louvor é por aquilo que Deus faz. Amém? O povo atravessou o mar e louvaram a Deus. Digam glória a Deus. Amém? Mas enquanto estava no deserto, Por que murmuraram? Porque não vinham à terra prometida. A murmuração nasce no lugar da adoração.
Se eu sou um adorador, eu tenho que adorar quando não entendo, quando não acontece. A adoração é exatamente isso. Mas você tem motivo para adorar? Por isso que eu adoro, porque humanamente falando não tem motivo. Mas eu adoro por aquilo que Ele é Deus. Mas olha a sua vida, olha, não importa, eu estou na mão dEle. Essa fase não determina o meu destino. Amém, pessoal? Até porque Deus não quer entregar destino pronto. Repita isso, Deus não quer entregar destino pronto. Amém? O que Ele quer fazer? Te preparar para chegar nesse destino. Mas o que Ele quer fazer com isso que está acontecendo? Não entendo, irmão. Eu só preciso, e você também só precisa entender que Deus age dessa forma. Digam amém, pessoal. Digam glória a Deus. Aqui nós vemos, de novo, o versículo 4. Como vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Conforme o quê? O que pareceu bem aos olhos. Amém? O vaso quebrou na mão do oleiro, o oleiro não desistiu daquele vaso quebrado, fez dele um novo vaso, mas fez como ele quis. Estamos prontos para isso, irmão? Apóstolo, eu não estou pronto para isso, eu nem entendo direito isso. Você pode não entender, mas não desista, continua. O segredo não é ter todas as respostas, o segredo é permanecer. Por quê? Permanecer vai te trazer respostas, e o que você não entende hoje, um dia você vai entender. Nem que for na presença de Deus, mas Ele não falha. Fique firme, confia no seu Deus, como vaso na mão do oleiro, e Ele vai te fazer como Ele quer. Está pronto para isso, irmão? Tem coragem de fazer essa oração? Senhor, me faz como o Senhor quer? Tem coragem? Tem certeza? E se Deus te pedir para sacrificar o Isaac? Sacrificar o Isaac pode ser fazer aquilo que você olha e fala, isso dói em mim. E se Deus mandar você sair da tua terra, da tua parentela? Eu não estou falando mudar de cidade, eu estou falando abrir mão da sua segurança pessoal. Sair da tua terra, da tua parentela, significa abrir mão, deixar de confiar naquilo que você confia, como garantia. Amém? E confiar plenamente em Deus. Estão comigo ainda? Eu comecei a sentir um tum, tum. Parece que entramos em depressão. Tum. Apóstolo, mas Deus não vai pedir isso de mim. Que Ele não peça, mas e se Ele pedir? E se Ele pedir? Você tem coragem mesmo? Eu quero que Deus me faça como Ele faz um vaso na mão dEle. E se Ele pedir para você ser como Maria, gerar Jesus, mas isso significa passar por xingamentos, por calúnia, por difamação? E se Ele te pedir isso? Ele não vai me pedir, porque a graça dEle. Não é sobre isso que eu estou falando, meu irmão. Eu estou levando você a entender o que Deus quer que você viva. Uma fé incondicional, uma fé crendo. É claro que a graça dEle é o favor que vem sobre a nossa vida, nos capacita. Mas será que você não está entendendo a graça errado? Entendendo que graça significa ser uma pessoa inerte e achar que Deus vai fazer tudo sem a sua participação? Deus, Ele não espera de você além do que você pode fazer, mas Ele espera de você a predisposição. Sabe o que é predisposição? Eu estou disposto, ainda que o Senhor queira isso. Eu sei que o Senhor não vai pedir, mas se pedir, a minha fé está nesse nível. Amém, pessoal? Nós temos o problema de entender que a graça significa não fazer nada, ficar inerte. Não, meu irmão, não. Se a graça significa não fazer nada, por que tem tanta orientação? As cartas de Paulo, como orientação para a igreja, serve para quê? As cartas que foram escritas para a nova aliança, está ali cheio de orientação para quê? Diga comigo, é para que eu viva isso. Amém, pessoal? Sabe por quê, meu irmão?
Eu sou o que Deus diz que eu sou, mas a minha vida tem que corresponder àquilo que Deus diz, e essa capacidade virá do Senhor sobre a minha vida. Amém, pessoal? Digam glória a Deus. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel? Deus pode fazer ou não? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Digam glória a Deus. O oleiro faz do barro como ele quer. Diga comigo: Senhor, faz de mim como o Senhor deseja. Vamos falar isso com Deus? Se põe de pé em nome do Senhor Jesus. Se põe de pé. Existe uma diferença muito grande, meu irmão, em querer ser algo diante de Deus, de querer ser aquilo que Deus quer que você seja. Amém? O que você quer ser diante de Deus? Aí eu te pergunto, você já perguntou: Deus, é isso que o Senhor quer que eu seja? Amém, igreja? É isso que precisamos entender. O Jonas, ele queria levar a palavra. O Jonas era um homem temente, mas de repente vem Deus e fala para ele levar a palavra em tal lugar. Era exatamente onde ele não queria ir. Ô, meu irmão, é agora. E agora, irmão? Será que isso, se acontecer conosco, nós falamos tanto, o Jonas, olha o que aconteceu com ele, mas será que se fosse nós, como nós iríamos agir? Deus pedindo de nós exatamente aquilo que a gente não quer. Será que a gente tem uma fé para viver além disso? Amém, igreja? Não pega essa palavra como condenação, mas pega para você analisar, meu irmão, quem é você. O que você está se tornando enquanto espera. Quando você espreme uma laranja, o que sai dela? O que sai dela? O suco de laranja, não é verdade? E quando a pressão te espreme, o que sai de você? A pressão não coloca nada em você, só revela o que está aí. As pressões só revelam o que está dentro de você. Se quando vem a pressão vai sair palavra, vai sair adoração, vai sair louvor, ou vai sair xingamentos, dúvidas, murmurações. O povo de Israel, enquanto estava atravessando o deserto, murmurou, porque não via a terra prometida. Enquanto eles esperavam a terra prometida, eles se tornaram murmuradores. E Paulo vai dizer em Coríntios que por causa disso muitos ficaram prostrados no deserto. O diabo quer roubar de você a adoração, e ele consegue isso quando o desemprego surge, quando o problema acontece dentro de casa, quando sai dos seus planos, quando tinha tudo no script, tudo funcionando, de repente muda o script, do nada. Aí o diabo começa: agora é a oportunidade que eu tenho. Você desenha tudo a sua vida do jeito que você planejou, está tudo saindo conforme, de repente acontece algo que tira você dos conforme. E agora? Mas por que acontece isso? Porque nós vivemos num mundo caído. Nós devemos entender. Vivemos em um mundo caído. A questão é: quem é você diante desse mundo caído? Você vai corresponder às coisas que acontecem neste mundo caído como nova criatura ou como um homem antigo descendente de Adão? Você vai corresponder de acordo com a semente que foi gerada em você, que é Jesus Cristo, a semente incorruptível, ou você vai corresponder como Adão correspondia? Jesus passou por todas as pressões, e quando ele não estava aguentando mais, até naquele momento a oração dele foi temente: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Meu irmão, essa oração pode ser fácil fazer,
quando a gente sofre sofrimentos básicos da humanidade, mas quando você passa por alguns sofrimentos que excede a normalidade, aí precisa ter muita fé em Deus. Se for possível, passa de mim este cálice, mas se não for, que eu possa beber pela humanidade. Aí é difícil, né, irmão? Mas o Deus que você serve está dentro de você e quer te levar lá, a esse nível. Deus não fala isso para que você se frustre achando, eu jamais vou poder isso. Não, se Deus está falando é porque você pode. Se Ele está te dando uma direção é porque Ele diz, eu te capacito. A força não vem da sua performance, lembre disso. A força vem de Deus que está dentro de você. Recebereis sobre vós o poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o Espírito Santo já veio. Ele não virá, ele já veio. E ele habita dentro de cada um de nós. Feche os teus olhos. Eleve seus pensamentos a Deus.